Olá, eu sou o André Luiz, eu sou do canal André Luiz Siqueira Ciência e hoje eu vim deixar um recado para vocês e eu gostaria que vocês assistissem até o final e deixem suas opiniões aqui para ver se isso faz sentido ou não. Hoje nós vamos falar sobre crianças que são extremamente inteligentes. O que acontece com as crianças que são extremamente inteligentes? Hoje nós vemos no mercado escolar, se é assim que nós podemos dizer, se é que a gente pode dizer, crianças que têm problema com déficit de atenção. E esse déficit de atenção, ele vem de uma situação onde que nós temos os nossos pais e os nossos pais falam assim: eu vou dar tudo para o meu filho o que eu não tive quando eu era criança. E isso é muito pernicioso. Eu não estou generalizando isso que eu estou falando. Mas tem muitos pais que, para anestesiar a superatividade dos filhos, eles dão anestésicos para os filhos. Que são esses anestésicos? São celulares com youtubers que não agregam nada, não agregam ninguém. Esses dias eu fiz uma pesquisa, tem youtubers que falam bobagem, contam piadas e falam informações totalmente sem precedência nenhuma, com milhões e milhões e milhões de seguidores. E infelizmente nós vemos um canal tipo de Cortella com 140 mil inscritos, 240 mil inscritos, um professor Karnal com também uma quantidade muito menor do que esses youtubers que não agregam em nada. Mas é muito engraçadinho, é muito legal, eu dou muita risada com esses youtubers. E essas pessoas que fazem esses tipos de vídeo, fazem aquelas dancinhas legaisinhas, elas vão contaminando os nossos filhos. E tem muitas vezes, muitos dos nossos filhos, para eles se acalmarem na hiperatividade deles, entre aspas, lembre-se que eu não estou generalizando, os pais dão esse anestésico. iPhones, iPads, tablets, celulares de última geração com processadores octa-core para ver os vídeos mais rápido e com maior nitidez. Realmente, os nossos filhos de hoje são muito inteligentes, mas uma pesquisa que o professor Cortella, se eu não me engano, acho que foi o professor Cortella, foi o professor Marcus Meyer, ele estava buscando pesquisas e essa situação aonde que nós vemos os nossos filhos hoje, em 150 anos, o professor Meyer, ele observou que o QI dos filhos está menor do que o QI dos pais. Isso vocês podem procurar na internet. O QI dos filhos está menor que o QI dos pais. E isso é incomensurável, porque antigamente o QI dos filhos tinha que ser sempre maior do que o QI dos pais, sempre maior. E hoje, ultimamente, infelizmente, o QI dos filhos estão muito menores, não conseguem interagir. Nós vemos aquelas piadinhas que nós demos muita risada, mas só que infelizmente nós vemos isso. Situações onde que quem descobriu o Brasil? Eles fazem pergunta para pessoas que vão fazer provas do Enem. E eles ficam, Cristóvão Colombo? A gente dá risada, mas na verdade por dentro a gente chora. Por muitas vezes a gente chora. E isso aí é uma coisa muito ruim, porque eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Mas só que acontece que eu sou este homem que eu sou hoje, ou a minha esposa, Marilene Mesomo, ela é essa mulher que ela é hoje pelas privações que ela teve na vida dela. Hoje os nossos filhos andam com sapatos de 500 reais, 800. Mas eu posso pagar isso para o meu filho. Eu não estou falando que você não faça isso. Mas ele sabe o valor, quanto é que custa 500 reais? O que é 500 reais hoje? O que é 500 reais hoje? O que você pode fazer com 500 reais hoje? Se você for numa vila, se você for numa favela, com 500 reais a pessoa faz rancho para 2, 3 meses. Eles conseguem pagar água, pagar luz, pagar gás de cozinha. E hoje 500 reais você põe no pé. E ele não dá tanto valor. Agora hoje existe aquela famosa inscrição cringe, né? Que as pessoas estão falando hoje, que é a moda de falar cringe, são cringes. Realmente nós somos vergonhosos. É uma vergonha acordar 4 horas da manhã para estar 7 horas da manhã no trabalho, trabalhar o dia inteiro, para chegar à noite e ainda ter tempo de ler um livro para nós podermos aumentar o nosso intelecto para ver se os nossos ganhos aumentam. Realmente. E hoje, infelizmente, nós vemos
jovens, adultos, pessoas já velhas, com 30 anos de idade, morando na casa do papai e da mamãe, porque é mais fácil. Quanto que vocês colaboram? Quanto que vocês colaboram nas despesas da casa, na luz, no telefone, na internet? Não, não colaboro nada. Por que você mora com seus pais ainda? Isso eu vejo em consultório de constelação familiar. Ah, porque é muito caro pagar aluguel. Ah, mas pro teu pai pode pagar aluguel. Fala assim, aí fica aquele negócio sem resposta. Aí eles ficam reclamando que eles adoecem e eles não sabem por que eles ficaram doentes. Eles não olham para trás e não respeitam aqueles que vieram antes. Realmente, meu pai é cringe, é vergonhoso a forma que ele vive. Ou muitas vezes eu já vi pessoas já formadas, engenheiros. Eu vou falar um exemplo que eu tenho aqui, um engenheiro civil formado com pós-graduação, iniciando um mestrado, morando com o pai, falando 2, 3 línguas. Mas por que ele faz isso? Eu falo assim, eu acho que o meu pai devia de vender tudo e curtir a vida. O que é curtir a vida para você? E isso é uma coisa muito complicada. Como que vai ser o filho deles? Mas será que ele vai ter filhos? Será que ele não vai ter problemas com os filhos? Ou será que ele vai também dar um anestésico para os filhos dele, que é um celular, ou um tablet ou alguma coisa assim? Hoje os valores estão um pouco invertidos e é por isso que nós adoecemos. E essas doenças psíquicas que nós temos são por falta de valores que nós temos. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Chega a ser romântico isso, mas isso aí é uma facada que você dá no coração do teu filho e abre ele no meio. Ele não tem nenhum pudor em gastar valores. Hoje eles pedem em cima dos aniversários, em cima dos natais que eles têm, computadores gamers que custam uma fortuna, uma verdadeira fortuna, custam o valor de um carro, mas eu vou me esforçar ao máximo, os pais falando, para dar isso para o meu filho. Eu vou dar um PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 10 para o meu filho, porque eu nunca tive isso e eu não vou privar o meu filho de ter isso. Ele sabe quanto que custa um PlayStation hoje? Quanto que custa hoje um PlayStation? Quanto que custa hoje uma máquina gamer para ele ficar jogando joguinho o dia inteiro em um quarto escuro, isolado do planeta Terra? Será que isso é saudável? Será que isso é bom? Será que isso é salutar? Até onde isso vale a pena para os nossos filhos? Até onde vale a pena nós temos a necessidade, a grande necessidade de sacrificar os nossos filhos covardemente, porque nós tivemos um passado meio complicado. Passamos frio, passamos fome, passamos necessidade, queríamos um tênis bom, mas só que a única coisa que os nossos pais tinham dinheiro para comprar era um Conga ou um Quixute. Lembram disso? Hoje é incomensurável. O meu filho, o meu principinho, usar um tênis de menos de R$200. Lembre-se, não estou generalizando. Hoje nós achamos lindo aquela jovenzinha, aquela criança de 2 anos de idade falando proparoxítona. Vocês já devem ter visto isso na internet. Ou falando, eu como brócolis porque faz bem para a saúde. Uma criança de 2 anos. Será que ela conhece o celular? Será que ela conhece um tablet? Eu acho que não. Agora vai conversar com uma criança que vive no celular, é especialista em lapidar moedas na internet. Eles não conseguem olhar no teu olho e conversar e ter uma dialética com você. Por quê? Eu não preciso. Eu recebo muita informação passiva, então essa informação ela vai fazer parte de mim, é uma informação passiva. Eu não preciso e nem quero também compartilhar com outras pessoas. Essa informação é minha, fui eu que angariei e isso é muito complexo. Hoje, você falar um não para uma criança hoje é extremamente perigoso, Hoje, você colocar uma criança cedo para trabalhar, não estou falando de trabalho escravo, trabalhar em carvoaria, trabalhar cortando madeira, rachando uma lenha. Eu estou falando de um trabalho de passar um pano numa casa. Isso é comensurável, é incomensurável. Não se pode fazer isso. Se o conselho tutelar pega um negócio desse, o que será que vai acontecer com os pais desse? Ele pode perder a tutela dos filhos, mas só que acontece que essas crianças vão crescer. E aí o que vai acontecer? Eles vão ter 20 anos de idade, vão ter 30 anos de idade e vão estar morando na casa do papaizinho e da mamãezinha ainda. Quando que eles vão sair de casa? Provavelmente nunca.
Eles vão falar assim, não, eu estou em casa, e a desculpa, eu estou em casa porque eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Não, mentira, tá em casa por causa que é mais fácil. Eu não preciso de acordar cedo. Eu vou para a faculdade, eu vou fazer uma faculdade porque eu tenho que ter uma formação, não porque eu quero servir o próximo. E existe um pensador que fala, se você não serve para servir, você não serve para nada, nem para adubo. O nosso corpo físico, ele é tão inútil que o nosso corpo físico, depois que a gente morre, não presta nem para adubo. Olha para você ver só a nossa capacidade. E toda a nossa riqueza está adequada em nosso cérebro, no nosso conhecimento, na nossa capacidade de nós compartilharmos aquilo que nós levamos em nosso coração. E isso é uma coisa que ninguém pensa. E hoje eu penso, eu vou dar tudo para os meus filhos, tudo aquilo que eu não tive. Por que você não pensa assim? Não, eu vou ensinar valores para os meus filhos. Eu vou ensinar valores para ele. Ele vai ser um jovem aprendiz, provavelmente ele vai lá ensacolar mercadoria no mercado, depois ele vai fazer outras coisas e outras coisas. Um exemplo disso foi um cliente meu que eu tenho que eu acho muito interessante. Ele é de Florianópolis. Ele é dono de um posto de gasolina e ele pôs o filho dele para encher tanque de combustível. A mãe queria matar o marido. Onde já se viu o meu principinho mexendo com gasolina? Falou assim, não, ele está com 16, 17 anos, ele vai ter que aprender. Para ele aprender administrar grandes coisas, ele tem que aprender a administrar pequenas coisas. Quantas vezes vocês já ouviram falar assim, se eu ganhar R$1 milhão eu vou investir. Por que você não começa a investir os seus pequenos valores? Tem muitos pensadores que falam que se você não consegue arrumar a tua cama, o que você vai fazer com R$1 milhão? Se você não consegue lavar o teu prato de comida, o que você vai fazer com R$1 milhão? Entende? Então tem muitas pessoas que são milionárias hoje, jovens milionários, e pessoas que já são de meia idade e são milionários. O que acontece? Eu perguntado para eles, falo assim, me dá uma dica para essas pessoas para serem milionários amanhã. Amanhã? Falei assim, amanhã. Isso foi uma vez uma entrevista com o Danilo Gentili, que eu gosto muito dele. E daí ele falou assim, mas amanhã ele não vai conseguir ser milionário. Aí o Danilo Gentili perguntou para ele, falou assim, mas por quê? Porque em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, para ele ser um milionário, ele tem que aprender a arrumar a cama dele. Ele tem que aprender a escovar os dentes certo. Ele tem que pelo menos aprender a tomar banho e lavar as dobrinhas da orelha, do sobaco. Entende? Antes de ser milionário. E são nas pequenas coisas. Se você não der valor para as pequenas coisas, as grandes coisas você não vai dar valor. Então, a vocês pais, aos pais que pensam, porque eu acredito que tem muito pai que tem valores de que o meu filho vai ter que trabalhar para conseguir as coisas dele. Ele é um pai malvado? Não, ele não é um pai malvado, ele é um pai secular. Ele é um pai que entendeu o que o pai dele disse para ele. Pensem nisso. Isso é uma coisa que eu estou falando que provavelmente muitas pessoas não vão dar bola ou vão dar um hater no meu, não sei se é assim que se fala também, no meu vídeo. Mas pensem, salvem a vida dos teus filhos, comecem a fazer os seus filhos utilizarem a melhor parte dele, que é o coração, que é o sentimento de amor ao próximo, que é o sentimento de que eu posso fazer algo de bom para o outro. Mas eu não desejo mal para ninguém. Tem muitas pessoas que não desejam mal para ninguém, tá tudo certo. Você tem que desejar o bem para o próximo. E enquanto você não aprender a desejar o bem para o próximo, o seu filho vai ser muito exacerbadamente inteligente, mas vai ser vazio por dentro. Pensem nisso. Deixo vocês com Deus, deixo vocês com essa reflexão. Vejo vocês no futuro, que a força esteja com vocês e tchau!